5 coisas que a gente aprendeu até agora na temporada de 2025. Depois de 5 corridas completas, acho que a gente já começa a ter uma boa noção do caminho que essa temporada vai tomar, de quem vai estar de fato disputando o título, do que cada piloto e cada equipe vai estar focando nas próximas corridas. Então, por conta disso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pegando 5 tópicos que ficaram bem claros, que a gente pôde aprender durante essas 5 primeiras etapas para discutir aqui e que provavelmente vão ser o guia, o drive, ao longo de toda a temporada de 2025. E eu acabei de perceber enquanto eu gravo a relação de quantos 5 tem nisso. 5 coisas, 5 corridas 2025 e vai ter muitos 5 ainda nesse vídeo. Então, bora ver os 5 tópicos. Primeiro, Piastri é o grande favorito para o título em 2025. Esse pode ser o mais óbvio de todos os 5 tópicos que a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, mas o Piastri, depois que a gente sai agora do GP da Arábia Saudita, se desponta, chama ali a atenção como o principal candidato para o título em 2025. Atualmente ele tá no melhor carro do grid, que é a McLaren, que tem uma grande vantagem. Inclusive depois dessas últimas etapas teve até essa, entre muitas aspas, pontadas que foram dadas entre Piastri e Norris, no sentido de que o Norris falou, o carro da McLaren, o pessoal fala que tá tão mais rápido que o resto, mas não tá tanto assim, e daí o Piastri falou, não, eu acho que a gente é o melhor carro mesmo, a gente tá na frente de todo mundo. Mas o Piastri principalmente conseguiu corrigir alguns erros que ele teve na temporada passada. Um dos pontos que eu mais criticava ele no ano passado era exatamente como às vezes ele sumia das corridas, às vezes ele simplesmente desaparecia e você nem lembrava que ele tava lá, mas não necessariamente num bom sentido, porque nesse ano quando você fala isso do George Russell, é até um bom sentido, porque ele desaparece e aparece lá em P3 no pódio na corrida. O Piastri, no caso, ele desaparecia e quando a corrida acabava você ia descobrir que ele estava em P5, em P6, porque ele tinha uma certa dificuldade em manter a consistência ao longo da prova, manter o mesmo ritmo de corrida ao longo de toda a prova, e por conta disso ele ia desaparecendo e ficando longe dos líderes, não disputando as vitórias em todas as provas que o carro poderia vencer. Nesse ano ele corrigiu isso, claro que teve a questão do GP da Austrália, que ele acabou errando, mas como eu já disse em outros vídeos, eu não boto 100% da culpa nele, naquele erro na Austrália, porque era uma situação que ninguém estava esperando, a pista do nada ficou molhada ali na penúltima curva da prova, ele acaba rodando, o Lando roda também, e o Verstappen, vendo as duas McLarens, tira o pé para conseguir evitar rodar. Então o Piastri acaba perdendo muitas posições por conta disso, ainda volta para a prova e recupera um P9, então não foi um fim de semana jogado no lixo, mas ele conseguiu nas outras etapas ser extremamente consistente e das 5 corridas que a gente teve até aqui, venceu 3 delas, sendo essas o GP da China e os últimos 2 GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, o piloto com mais vitórias, o piloto com mais pontos, líder do mundial, mais consistente e também na Arábia Saudita que mostrou essa marra para bater de frente com o Verstappen, que é uma característica que você precisa ter para enfrentar o Verstappen. Se você não joga o mesmo jogo do Verstappen, de ter essa marra, de disputar a posição, de colocar o seu carro nos espaços, o Verstappen é um cara que faz isso e ele vai passar por cima de você. O Piastri na Arábia Saudita mostrou que ele não é do tipo que vai aceitar esse tipo de confronto, esse tipo de embate, ele vai devolver na mesma moeda, então ele mostrou todas as características nesse momento para ser o principal candidato para o título depois dessas 5 primeiras corridas. E falando em Max Verstappen, o segundo tópico envolve ele. O Max Verstappen vai ficar na Red Bull? Essa foi uma discussão que se levantou muito, principalmente depois do GP do Bahrein, e intensificou ainda mais pós-GP da Arábia Saudita. Mesmo que tenha tido um bom resultado por lá, começaram a surgir vários rumores dessa suposta cláusula de contrato que ele teria para sair da Red Bull em questão de performance. Ali antes do GP do Bahrein, o Helmut Marko tinha dado uma entrevista falando que essas cláusulas estavam longe de serem atingidas e que eles não estavam preocupados com isso. Mas alguns sites, como o próprio Racing News 365, soltaram algumas notícias recentes falando que se o Max não estiver em terceiro do Mundial até a janela de verão, lá em agosto, ele poderia sim sair da Red Bull no final dessa temporada. E com isso, então, surgiram vários rumores da onde ele poderia ir. Voltaram aquela notícia dele ir para Aston Martin num contrato absurdo já em 2026, o que me deixa muito curioso em relação a quem ele substituiria, porque os dois pilotos têm contrato, teoricamente, até o fim de 2026, tanto o Alonso quanto o Stroll, e o Stroll é o filho do dono e o Alonso é o Alonso. Então, caso ele realmente fosse para Aston Martin em 2026, eu ficaria muito curioso quem ele entraria no lugar. Também surgiram os rumores da Mercedes, por conta dos rumores, principalmente do motor Mercedes ser o mais avançado
para 2026, de que a Mercedes começaria com uma boa vantagem e todas as equipes com motor Mercedes teriam também essa vantagem em 2026. Então ele poderia ir para lá, para ir para uma equipe que provavelmente começa com uma vantagem no novo regulamento. E até outros rumores falando sobre um possível ano sabático, para ele avaliar as opções e voltar em 2027, quem sabe até mesmo na Aston Martin, agora sim com vaga disponível pós-fim de contrato de Alonso e Lance Stroll. E eu fiz uma enquete para vocês na comunidade aqui do YouTube, e vocês colocaram a Aston Martin como sendo a opção preferida para o Verstappen ir em 2026, com 39% dos votos, mas se manter na Red Bull em 2026 ficou muito próximo, com 34% dos votos. Mercedes e ano sabático ficaram um pouco atrás ali, 20% a Mercedes e 8% para o ano sabático. Realmente os rumores mais apontam hoje para que ele vá para Aston Martin, e eu acredito que eventualmente essa mudança vai acontecer também. Só que não em 2026 ainda, mesmo que a performance da Red Bull não seja a ideal em 2026. Mesmo que ele libere essa cláusula para poder sair antes do contrato, eu acho que não faz sentido tentar sair já para 2026, por alguns motivos. Como eu já disse, os pilotos da Aston Martin já têm contrato até o final de 2026. Eu não acho que eles vão se livrar, pelo menos no primeiro ano de regulamento, de um dos dois. Então faria sentido, termina o contrato de Stroll e Alonso e em 2027 você traz o Verstappen. E pro Verstappen também faria sentido esperar mais um ano para avaliar a questão dos projetos, porque apesar da Mercedes também ser essa liderança, ser quem diz ser mais forte, você não tem como ter certeza de como vão estar as equipes em 2026. Por mais que a Adrian Newey esteja lá, por mais que a Honda tenha ido para Aston Martin, não há nenhuma garantia de que o motor Honda vai ser tão competitivo, por exemplo, quanto o motor Mercedes, ou de que seja melhor até mesmo do que o projeto que a Red Bull está fazendo nesse momento de motores para o ano que vem. Faz sentido para mim ele se manter mais um ano na Red Bull em 2026, avaliar as opções, porque querendo ou não, ele ainda vai ter mercado. E se a Red Bull não tiver boa em 2026, não se adaptou bem ao novo regulamento, aí sim ele pode optar para um novo caminho. Se a Aston Martin estiver bem com a Adrian Newey e o motor Honda, ele vai para lá. Se a Mercedes estiver bem e tiver com uma vaga disponível, ele pode ir para lá também. Então eu realmente vejo ele ficando na Red Bull em 2026 para avaliar as opções do novo regulamento e aí sim poder aceitar um possível contrato da Aston Martin para 2027. O nosso terceiro tópico é que ficou claro que algumas equipes vão desistir de 2025 para 2026. E obviamente as equipes ali do fundo do pelotão todas iam focar mais em 2026 do que 2025, porque não faz tanto sentido para elas investir num campeonato que elas obviamente não vão ganhar, e para elas é até mais vantajoso ter mais tempo de túnel de vento para 2026, tentando pensar em dar essa virada de chave. Mas 4 equipes ali para mim ficaram evidentes de que estão desistindo de 2025. As duas principais, as que estão mais evidentes que jogaram esse ano completamente no lixo, são Sauber, pensando em virar Audi, e a Aston Martin. O Andy Cowell, que é o chefe de equipe da Aston Martin, já falou, por exemplo, que o Adrian Newey, ele tem uma salinha dele, que ninguém fala com ele, ninguém entra na salinha, e ele só fica lá desenhando o carro de 2026. Ele não tocou um dedo no carro de 2025, e provavelmente não vai tocar, e o único projeto, e que provavelmente está indo esse fluxo de dinheiro, é lá dentro desse investimento que a Aston Martin fez, trazendo o Adrian Newey, para que em 2026 realmente construam esse grande carro, tragam um retorno nas pistas do tamanho do investimento que a Aston Martin faz hoje. O carro tá deplorável, o carro é muito ruim, Alonso e Stroll não conseguem fazer nada nas pistas, e não faz sentido você tentar recuperar isso, gastar esforço e dinheiro tentando recuperar isso, sendo que você tem um Adrian Newey focado 100% em 2026, com todos os investimentos que ele tá recebendo, todo o apoio que ele tá recebendo, apesar de um rumor de briga que aconteceu entre ele e o Lawrence Stroll, de que o Stroll estaria meio puto, porque ele queria uma performance um pouco melhor em 2025, mesmo que o foco seja 2026, com o projeto, com os rumores de que ele poderia vender a equipe para o fundo de investimento saudita. E essas más performances estariam desvalorizando a venda, querendo ou não. Mas ainda assim, o grande foco da Aston Martin vai ser na próxima temporada, com o projeto do Newey, com todo esse investimento, com o tempo extra de túnel de vento que eles vão ganhar com isso. E 2025 é um ano que eles vão esquecer, assim, não tem nem muito o que fazer. Investir nesse ano é só jogar fora recurso para uma equipe que, no melhor dos cenários, no final do ano, pode brigar por pontos quando o campeonato já estiver definido também. Antes da gente falar da Sauber, tem outras duas equipes que também estão dando sinais. Elas ainda estão investindo no carro de 2025, mas 2026 é o grande foco, que é a Alpine e Williams. Essas duas equipes
estão investindo no carro de 2025 ainda. Isso é bem evidente, visto boas performances e algumas atualizações que eles vêm trazendo, tanto trabalhando para trazer ao longo da temporada, quanto já trouxeram esse ano. A Williams mesmo estando em 5º lugar no campeonato de construtores, o que é até surpreendente, visto que eles estão usando muitas peças recicladas do ano passado, exatamente para não ter que gastar dinheiro em peças novas para 2025, focando em 2026. A mesma coisa da Alpine. O chassi da Alpine é o mesmo do ano passado, para não ter que gastar dinheiro com esse desenvolvimento e focar no ano que vem. Eles estão reutilizando muitas peças do ano passado para focar no ano que vem, só que eles começaram com esse pé direito na frente dessas outras equipes que também estão fazendo isso, e por conta disso pensaram, ok, talvez valha a pena a gente investir um pouquinho mais, tentar segurar boas posições nos construtores, e mesmo que a gente perca tempo de túnel de vento, a gente vai poder compensar usando isso em investimentos com o dinheiro extra que a gente vai ganhar. Em cenários como o da Williams mesmo, isso faz muito sentido, porque a questão da Williams hoje é mais importante para eles renovar a fábrica, transformar os equipamentos em equipamentos de ponta, do que o tempo de túnel de vento, que eles vão ter num túnel de vento, por exemplo, desatualizado. Então, o dinheiro para eles é muito mais importante, então faz sentido eles darem esse foco em 2025 agora, mas o James Vowles já deixou claro que o grande investimento é no ano que vem, assim como o Flávio Briatore e o Pierre Gasly deram essas indiretas falando que o foco da Alpine é chegar com um carro competitivo em 2026 e não 2025. Agora a Audi é outra equipe que também deixou clara que não vai colocar muito esforço em 2025. Trouxeram até uma atualização grande no assoalho pro GP da Arábia Saudita, que foi colocado só no carro do Nico, e o melhor resultado que ele conseguiu ali não foi nem conseguir passar pro Q2, e na corrida também não fez muita coisa. O que deixa evidente que o grande foco da Audi é investir 100% em 2026 para já entrar como uma grande força. Os rumores dizem que o motor Audi não parece estar tão bem para esse primeiro ano de regulamento, eles estão tendo dificuldades em evoluir e trabalhar esse motor, então para a Audi faz muito mais sentido ignorar completamente o ano de 2025 e focar totalmente no desenvolvimento do novo carro, pensando que eles já têm os pilotos garantidos, Bortoleto e Hülkenberg vão estar na Audi em 2026, eles já têm a dupla que eles querem, um piloto experiente e um talento para o futuro, então agora o foco é construir um carro decente para 2026 para que os seus pilotos possam entregar. 2025 vai ser um ano extremamente sofrível para Sauber, que vai fechar o fundo do pelotão, muito provavelmente. Isso leva a gente então para o quarto tópico, que é exatamente 2025 é um ano para jogar fora do Bortoleto também. A Sauber não tá dando nenhum sinal de sobrevida, não tá dando nenhum sinal de que vai melhorar, de que vai dar algum salto nas próximas corridas, e exatamente pelo fato de que a Audi desistiu da temporada de 2025. Eles trouxeram uma atualização grande até na questão do assoalho para ver se conseguiam melhorar alguma coisa, e o Nico Hülkenberg não passou do Q2, não passou pro Q2, não conseguiu ter um bom resultado na corrida. Na próxima etapa, em Miami, o Bortoleto já vai receber essa atualização também. Mas, querendo ou não, fica essa imagem complicada dele estar em último lugar no Mundial. E é onde ele provavelmente vai terminar, inclusive. É uma situação complicada, mas assim, não é nada que não fosse esperado. Muitas pessoas colocaram uma expectativa irrealista de que ele ia pontuar, de que ele ia brigar por pontos, de que ele ia bater de frente ali. O que nunca iria acontecer. Ele estava numa Sauber, numa equipe que iria desistir de 2025, focando em 2026. Claro que havia esperança de que talvez melhorassem pelo final de 2024 da Sauber, mas não aconteceu. E quando você pega nos resultados de comparação, ele não tá indo mal. Ele tá fazendo exatamente o que se esperava dele, que é andar próximo do Nico Hülkenberg, principalmente em questão de ritmo de corrida, em questão de classificação. Ele tá fazendo isso, ele está andando próximo do Hulk. E quando você pega todos os novatos da temporada atual, nenhum deles tá vencendo seu companheiro de equipe, tanto em classificação quanto no campeonato de pilotos. O Berman tá atrás do Ocon, o Antonelli tá atrás do Russell, o Bortoleto tá atrás do Hülkenberg e o Durham tá atrás do Gasly. Todos estão perdendo para seus companheiros, a única diferença é que o Bortoleto tem esse carro horrível que termina no fundo do pelotão, e por conta disso, ele fica com a imagem de terminar em último lugar. Ele mesmo também falou que é muito difícil se adaptar à situação de você sair de duas categorias que você domina ela, que você vence corrida atrás de corrida, para chegar numa categoria que você corre no fundo do pelotão, que você tem que se contentar com isso. É uma adaptação difícil de mentalidade, mas que ele entende que faz parte do processo, focar no seu trabalho, entregar o seu melhor resultado, e quem ele precisa impressionar, que é o pessoal
da Sauber, ele tá impressionando, que é o pessoal da Audi no caso agora. Todos os engenheiros lá dentro elogiam ele, falam muito bem da questão de ética de trabalho, como ele é dedicado, como ele é esforçado e como ele realmente tem a mentalidade de um piloto que quer melhorar, que quer entregar bons resultados. Tudo que falta pra ele nesse momento é um carro pra ele poder mostrar essa habilidade. E eventualmente em 2026, não que a Audi vá ser um carro para disputar títulos mundiais, mas pelo menos um carro que já consiga disputar pontos. E aí sim o Bortoleto finalmente consegue mostrar essa qualidade, essa habilidade que ele tem num carro mais decente e já com um ano de bagagem para a Fórmula 1. Eu ainda acho positiva essa situação, porque ele vai ter um ano para se acostumar com a categoria. Os que não entendem de Fórmula 1 vão ficar falando, Bortolento terminando em último. Mas quem entende de Fórmula 1 e quem precisa entender, que é quem tá na Audi, sabe que ele tá fazendo um bom trabalho e que esse ano é perfeito porque ele pode focar em se adaptar à Fórmula 1, focar em se adaptar a um carro difícil de pilotar da Sauber, para ganhar essa experiência e ano que vem, como equipe mais competitiva, ele já consiga entregar os resultados. Por fim, o quinto e último motivo: o começo de temporada do Hamilton não foi muito bom e não parece que vai melhorar tão cedo. Além das falas dele, que já não são muito animadoras em relação a como ele tá se adaptando, falando que ele precisa trocar um cérebro, por exemplo, e de que ele vai ter algumas dificuldades até o final da temporada em se adaptar, o Auto Sport e o The Race fizeram análises muito boas do que tá acontecendo e quais podem ser esses problemas. E o foco, a convergência das duas análises, bateram muito na questão da frenagem do carro. E faz muito sentido quando você para analisar. Ele pilotou por mais de uma década na equipe da Mercedes e ele estava muito acostumado com as peças industriais de carbono que a Mercedes produzia e usava nos seus carros. E o Hamilton, particularmente, sempre foi um piloto muito sensível na questão da frenagem. Uma das suas principais qualidades, um dos pontos que mais diferenciava ele do resto do pelotão, é exatamente essa capacidade que ele tinha de controlar a frenagem e conseguir uma entrada e uma saída melhor na curva do que os seus principais concorrentes. E agora na Ferrari ele tá tendo que se adaptar aos freios da Brembo, que são muito diferentes de como ele estava acostumado a pilotar na Mercedes. E um dos pontos que ele vem reclamando bastante também é exatamente essa dificuldade em sentir o carro, principalmente nas frenagens, por conta das diferenças tanto dos freios quanto do motor Ferrari em relação ao motor Mercedes. O que também está causando muito understeer, que é essa saída de frente no carro, porque ele está tendo essa dificuldade em sentir e controlar a frenagem por conta da diferença dos freios e dos modos de motor das duas equipes. E por conta disso, tanto ele quanto o Fred Vasseur falaram muito na questão de que o Lewis vai ter que mudar o seu estilo de pilotagem para se adaptar ao carro da Ferrari. Eles tentaram fazer mudanças no estilo de como o carro funciona, para que se adaptasse ao estilo do Lewis, mas não está funcionando. Porque tirando o GP da China, todas as outras classificações e ritmos de corrida, o Lewis foi mais lento que o Leclerc. E na China, mesmo ele se classificando na frente do Leclerc, no ritmo de corrida ele ainda estava pior. Mas claro que esse aqui você pode até dar essa diferença, porque tanto ele quanto o Leclerc tiveram dano nos carros, mas tirando o GP da China, em todos os outros ele teve dificuldades em acompanhar um Leclerc que já está muito acostumado com como o carro da Ferrari funciona. Então o Lewis vai ter que mudar o seu estilo de pilotagem, ele falou que isso vai demandar um tempo e vai demorar um pouco para que ele consiga fazer isso e se adaptar ao novo carro da Ferrari. O Vasseur foi bem otimista, ele disse que confia 200% na mudança do Lewis, e apesar da matemática improvável, eu também acredito que ele vai conseguir melhorar e se adaptar nesse carro da Ferrari. Não acho que volte a ser aquele Lewis que a gente tá acostumado a ver na Mercedes, que dominou a Fórmula 1 por tanto tempo, aquele Lewis de McLaren também, que fazia milagre muitas vezes com carros duvidosos que a McLaren entregou para ele, mas ainda assim acredito que ele consiga se adaptar melhor, principalmente quando a gente vê o que aconteceu na China. Ele ainda tem a qualidade, ele ainda tem a habilidade, ele só precisa encontrar o tempo, né? Usando termos de música, ele só precisa encontrar o tempo ali do carro da Ferrari para entrar numa zona de conforto maior e conseguir entregar melhores resultados que a Ferrari espera dos seus pilotos e no investimento que fez em cima dele nos próximos 2 anos. Mas aí tá, essas são 5 coisas que a gente aprendeu na temporada de 2025 da Fórmula 1 até o momento. Quero saber a sua opinião, o que você concorda, o que você discorda, o que você mudaria do que eu disse. Escreve aí nos comentários que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra você. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.